Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Semana do Contador, essa live, essa aula falando agora sobre constituição de empresas. Eu já conversando aqui com o Valmir nos bastidores, já disse que não é muito a minha praia, mas eu vou aqui trazer também situações práticas que eu vivenciei, também levando aí para o lado do planejamento tributário, com a finalidade da constituição de empresas. Eu sou um contador com muito orgulho e quero agradecer a oportunidade aqui de estar com vocês. E, obviamente, trazer muito conteúdo prático e muito conteúdo de vivência de mercado. Então, Valmir Ferreira, nosso amigo contador aqui da região de Inhamus, no estado do Ceará, se apresente para o nosso público, meu amigo. Marcos, boa tarde aos amigos profissionais da contabilidade, nossos colegas do estado do Ceará, em especial aos nossos colegas lá da região dos Inhamuns, compreendendo Itauá, que é o nosso polo, né? Aí vai para Santa Quitéria, Nova Russas, Crateús, aí vem para Parambu, Aiuá, Barneróis, Quiterianópolis, Saboeiro, né, aqui com você para a gente tentar, de uma forma bem clara e resumida, né, falar um pouco sobre a Semana do Contador e, por que não dizer, levar a esses nossos colegas uma homenagem, né, já aqui deixando o meu abraço, né, forte a todos, né, e que Deus possa abençoar a vida de cada um no decorrer do restante desse ano e sempre que tiver vida. Amém. Nós, contador, né, já há um tempo, temos uma empresa de contabilidade ali em Itauá, tá certo? Atuamos também, litigamos também aí em parceria com alguns escritórios jurídicos e temos cuidado ali de um número de empresas na região dos Inhamuns, né? Desde a constituição, a baixa, a alteração e a escrituração, né? O registro da contabilidade das empresas que cuidamos, né? Como você, também digo que amo ser contador, né? Eu tenho outras habilidades, outras atividades, mas eu amo ser contador. Meu amigo, é isso aí, é um profissional atuante, essa ideia é trazer conteúdo de mercado, porque não só de teoria, não só de teoria, vive nós contadores aqui, nós militantes da área, né? Então a gente quer trazer realmente uma vivência de mercado. E obviamente é um conteúdo que é bastante denso, né, Valmir? Então a gente tem bastante conteúdo para trabalhar sobre constituição de empresas e nós separamos aqui algumas pautas que a gente consegue trabalhar durante essa nossa hora da live, tá? Então eu vou conduzir na medida do necessário e a gente vai trocando, vai batendo um papo sobre os aspectos práticos e operacionais e as vivências que nós temos em cada tópico desse. Mas antes de mais nada, para o pessoal que está nos assistindo, e aí a gente chama a atenção e sauda, né, os nossos amigos contadores, a gente primeiro vai conceituar o que é uma pessoa jurídica, num termo técnico, prático, para depois entrar nas possibilidades aí de tipos empresariais, de tipos de constituição, como é que a gente vai trabalhar esses aspectos e a gente vai avançando em cima de cada tópico que a gente separou aqui com muito carinho para vocês. E aí, Valmir, o que é que você entende, né? Eu não vou dizer aquilo que tem nos livros, né? Mas o que é que você entende pela sua vasta experiência? O que é uma pessoa jurídica, meu amigo? Pronto. O termo pessoa jurídica, né, se refere o quê? À formação de alguma entidade, né, que precisa ser registrada, né? Aí nós entendemos que nós estamos falando para um público, né, contador. Dependendo da modalidade da empresa, ela tem aí registro, seja pela Junta Comercial do Estado, seja cartório, seja OAB, e assim sucessivamente. Mas pessoa jurídica é basicamente uma licença que o empresário vai, né, estar aí se equiparando para que ele possa, de forma legal, estar comercializando, estar vendendo o seu serviço, né? Pessoa jurídica de uma entidade que possui direitos, né, deveres, né, reconhecidas, né, dentro do Estado de direito para que ele possa estar tributando, né, aí conforme o seu segmento, né, para todas as classes, para todas as áreas, né? E aí vem os tipos, né? Não sei se eu já posso dar sequência, quais seriam os tipos, né, de pessoas jurídicas, né? Aí tem... Pode avançar, fica à vontade, viu?
as pessoas jurídicas, né, de direito público interno, né, pessoa jurídica de direito público externo, pessoa jurídica de direito privado, né, e assim sucessivamente, tá certo? São os tipos de pessoas jurídicas, né? Aí vai começar lá pelas associações, que são o quê? Um grupo de pessoas organizadas nas comunidades, né? As sociedades como um todo, as fundações, né? As organizações religiosas, partidos políticos, certo? Empresas individuais de responsabilidade limitada, né? Por falar em empresa de responsabilidade limitada, que creio que lá na frente a gente possa estar falando sobre isso, tem aí a novidade, né? Que a empresa Eireli, ela está saindo, né, de circulação do mercado, né? Ela vai ser automaticamente, ela vai ser transformada numa unipessoal, né? Entendi. Aí fica a critério do sócio, que ele vai fazer, se ele volta ela para empresário individual, se ele vai transformar numa sociedade ou se deixa como está, tá certo? Entendi. Perfeito, meu amigo. Bacana, a gente vai tratar, sim, sobre essas outras temáticas. Eu queria começar na escadinha, tá, Valmir? Quando o empreendedor ele vai começar, e aí eu vou até quebrar um pouco o protocolo da nossa linha de pautas, e quando o empreendedor quer começar, mas não está tendo tanto suporte, e ele vai lá e constitui um microempreendedor individual. Como é que o contador pode ajudar ele? E aí, nessa primeira etapa do empreendedorismo, né, constituir um microempreendedor individual, meu amigo Valmir. Pronto. O microempreendedor individual, nós sabemos, né, que foi aí uma norma, né, criada pelo governo passado, com a finalidade de trazer uma formalidade aos informais, que tem aí desde o sacoleiro, né, o borracheiro, né, são vários os segmentos, né, de pessoas que trabalhavam na comunidade prestando um serviço de maneira informal. E aí foi instituído na legislação, né, incluído na legislação, a possibilidade de estar sendo regularizada a situação deste informal e se criou aí o microempreendedor individual. A princípio, né, o Sebrae andou constituindo muitos, né, microempreendedores. E, assim, uma queixa que eu trago, até uma crítica construtiva, já inclusive sentamos com representantes do Sebrae, que eles formalizam, né, mas não dão suporte. Muitos empreendedores, hoje, eles têm situação irregular, desde a contribuição até mesmo a ausência de declarações. Mas, notadamente, o contador, eu faço muito isso lá em Tauá, tá? O contador ele tem o seu papel social de instruir, orientar, né? E a gente tem prestado muito serviço, ajudado muitos empreendedores, tá certo? Em segmentos diferentes, né? Alguns a gente orienta para procurar o Sebrae, né? Porque antes que você diga que o que ele tem que fazer, ele já vai logo discutir logo a parte de preço. Mas eu tenho que pagar quanto? Tenho que pagar... Você está entendendo? Aí a gente nem discute com ele preço, a gente só ajuda dando orientações e já pede para que ele procure o Sebrae. E também fazemos isso rotineiramente, né, ajudando, né, aquelas pessoas, né, que têm aí essa opção na pessoa jurídica do mais simples, que é o conteúdo aí destinado ao microempreendedor, destinado aí, né, sobretudo para a regularização, como eu disse no início, dos trabalhadores que trabalhavam de maneira informal, tá certo? Eram informal, ganhavam dinheiro, mas não tinha. Isso, acredito que desde 2009 vem tendo esse boom, né, desse tipo de formalização. E eu venho acompanhando também, né, com essa evolução. E muita gente se formalizou, ajudou muita gente a empreender, né, Valmir? Muita Exato. gente conseguiu entrar na formalidade, conseguiu ter uma renda formal baseado na sistemática do microempreendedor individual, né? O famoso MEI, né? Exatamente. Exatamente. E aí, nessa sequência, né, hoje nós temos também, é importante a gente falar que muitos empresários individuais, né, que eram também optando pelo Simples Nacional por conta desse período de pandemia, né, eles, até algumas sociedades resolveram
transformar em empresário, se transformar em empresário individual para migrar para o MEI, né? Entendi. E aí, por conta dessa situação pandêmica, né, trouxe aí fechamento, muitas empresas, né, foi e ainda está sendo, né, todo mundo sofreu esse impacto, né, uma coisa terrível, mas graças a Deus as coisas vêm melhorando aos poucos e eu acredito que esse mercado possa dar uma melhorada em relação à classe empresarial, retornando ao que era antes, não da mesma forma, né? Mas aí com um novo modelo, um novo ciclo, sabe, se adequando, se enquadrando e fazendo aí a coisa acontecer, seja ele empreendedor individual, seja ele empresário individual ou qualquer outra natureza de sociedade, né, limitada. Perfeito. Agora vamos evoluindo. O fulaninho, o Joãozinho, foi lá, constituiu um MEI, e nessa evolução da constituição do MEI, ele estourou o faturamento para ser microempreendedor individual e agora quer se tornar uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, vai evoluir, né, obviamente. E aí, Valmir, o que é que você orienta para fins de constituição, sobretudo, né, de dar continuidade do negócio, né, a perpetuidade da organização, a se transformar? Ele se transforma agora no empresário individual ou numa sociedade limitada? Vai depender do quê? Eu não quero nem entrar no mérito de regime tributário, tá? Eu quero entrar no mérito de sociedade mesmo. Geralmente, Valmir, qual é a sua orientação no que se refere à perpetuidade? O que é mais interessante? Ser empresário individual, ser uma sociedade limitada? Vamos supor que agora, no próximo ano, se Deus quiser, essa pandemia saia aí, a gente está mais livre desse negócio e a gente consegue aí ter um envolvimento das organizações, dos negócios muito mais acentuado, né? Então, a orientação que a gente dá quando acontece, e lá no escritório é muito frequente esse tipo de situação, uma vez que ele ultrapassou o limite, né, das suas compras e vendas aí, o primeiro passo já é ser bloqueado, né? Você já bloqueia, já comunica, já vem aquela cartinha, e aí eles, nesse tempo, eles procuram a gente. A orientação que a gente dá é, antes, tendo um feedback com ele, conversando a respeito de que ele possa nos informar qual é o montante, né, da movimentação dele. Então, de acordo com a movimentação dele, em termos de faturamento, a gente vai orientando o que é mais interessante, mas sempre deixando, né, o empresário muito à vontade para que ele possa fazer aí a sua opção, né? Assim, a princípio, a grande maioria faz a opção de se transformar logo num empresário individual, né? O Entendi. critério, você sabe como funciona, né? Os contadores sabem como funciona, tem que pagar o excedente, né? Desde a data que ele ultrapassou, e ele, notadamente, vai fazer a transformação, né? Se adequando aos entes federativos, né? Começando com a alteração na junta, aí vai para que automaticamente Receita, você faz, aí dependendo da modalidade da atividade dele, você sabe que hoje o Estado obriga, né, a aquisição do equipamento, né, para emissão de cupom fiscal, que está sujeito basicamente à liberação do CGF, né, a aquisição desse equipamento, que não é barato, e aí existe aí todo um processo de uma conversa, né, a gente vai conversando, moldando, orientando, conforme a necessidade dele e a intenção dele de dar continuação ao negócio, tá certo? Entendi. Nesse sentido, a gente sempre tem se comportado. Eu sempre tenho dúvida, Valmir, e acho interessante a gente tratar também nesse sentido, na hora de orientar o cliente, é melhor, né, nessa tratativa de evolução, o cara está evoluindo no faturamento e tudo mais, é melhor ele ser um empresário individual ou ele ser uma sociedade limitada nesse momento de negócio que ele está vivendo? O que é que você geralmente aconselha? Empresário individual, porque ele né, já está como MEI, já é um segmento, já vem como empresário individual, até por questão de custos, né, mas geralmente eu aconselho que ele transforme aí para empresário individual, tá certo? E a grande maioria absorve as nossas orientações, que fica até mais fácil dele se enquadrar, se encaixar, né, e dar continuação ao segmento do negócio dele. Geralmente eu aconselho
a se transformar num empresário individual. Pegando esse gancho do empresário individual, Valmir, e aí vem, você citou inclusive no começo sobre a extinção do Eireli, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente aí o contexto, né? O Eireli é usual, não é usual, caiu em desuso? Qual é a sua concepção em relação ao Eireli no modelo prático, né? Na sua vivência de mercado? Como é que você vê hoje no mercado da sua região, no mercado relacionado ao estado do Ceará? E a gente consegue visualizar isso, inclusive, até no Brasil. Eu confesso, Marcos Lima e demais colegas, que eu não entendi exatamente qual é o objetivo dessa transformação automática da Eireli na unipessoal, uma vez que tem a mesma modalidade. Se não, vejamos. A Eireli, ao meu ver, né, ela é uma empresa que ela trazia uma condição melhor para a classe empresarial, no sentido de ele se constituir. Eu quero constituir uma empresa, mas eu não queria sociedade com ninguém. Como é que eu faço? Qual é o melhor modelo? Qual é a melhor saída? A gente orientava, inclusive eu fiz várias transformações de empresários individuais em Eireli, porque ela tem toda uma diferença, né, na tratativa em relação, inclusive, à questão tributária, a questão do vincular, a questão da responsabilidade solidária, né? Sabemos que a Eireli, ela é o quê? É uma empresa individual com natureza de responsabilidade limitada, que ela podia ser constituída por um só sócio, tá certo? Ela tinha natureza diferente das demais, porque ela tinha que ter aí um valor mínimo de 100 salários mínimos, né, para ser constituído, tá certo? Era a orientação, inclusive, dos bancos, como forma de melhor amparar o empresário, no sentido dele vir empreender, fazer levantamento de valores, porque ela já tem lá um capital social de 100 salários mínimos, né? Não se confunde os bens do sócio e da empresa. Até em questão de marido e mulher. A Eireli é no nome do marido ou é no nome da mulher. Né? No caso de divórcio, né, também não entraria na partilha de bens, acredito que você sabe disso, e assim sucessivamente. Se, porventura, a empresa entrou em decadência, né, ela não invalidava, ou seja, não migrava o registro de negatividade do CNPJ para o CPF do sócio e assim sucessivamente. Então, muitas pessoas se agradavam com esse modelo. Né? E, de repente, vem a informação, né, que eu não me recordo aqui o número do decreto, que foi feita essa comunicação que ela está sendo transformada, né, numa unipessoal, permanece com um único sócio, né? Aí temos que ver aqui a natureza, como nós temos que ver, né? Inclusive, eu tenho alguns clientes que eram Eireli, ele já demonstrou aí o interesse de transformá-la em sociedade limitada, tá certo? Então, assim, a princípio da pergunta que você fez, a Eireli, ela era uma empresa individual que eu via ela com bons olhos no sentido do empresário crescer, dele avançar, sabe? Dele se desenvolver sem muita preocupação. E até nessa questão do empreender junto às instituições bancárias, né, e outras instituições, eu acredito que impressionava bem, tá certo? Sem sombra de dúvida. Mas, de repente, né, está sendo tirada aí, né, da alçada, sendo transformada em outro modelo. Entendi. Bom, beleza. Então, assim, visto essa evolução, né, que a gente falou um pouco de empresários individuais e indo para o lado também agora das sociedades, né, muita gente acaba confundindo, mas realmente as sociedades, eu vou partir do pressuposto em que eu tenho uma participação com um ou mais, na verdade, eu tenho uma participação, então são 2 sócios ou mais para compor uma sociedade. E aí eu tenho diversos tipos que eu posso ter uma evolução, mas eu não quero entrar naqueles tipos específicos, eu quero entrar mais na sociedade limitada. Eu queria saber, assim, a nível operacional mesmo, que eu sei que você, Valmir, também coloca bastante a mão na massa, tem bastante experiência em relação a isso. Para mim eu quero constituir uma empresa com Valmir hoje, para fazer essa constituição de uma empresa.
sei lá, um restaurante. O que é que eu preciso fazer para ser uma sociedade limitada? Eu não quero entrar nem no mérito tributário, mas para ser uma sociedade limitada, operacionalmente, eu preciso fazer o quê, Valmir? Ok. Sociedade limitada, né? Primeiramente, aí falando, né? É, é uma das mais utilizadas, né? Por pessoas que querem abrir um negócio, notadamente com outras pessoas. Então, a sociedade limitada é muito comum, né, se realizar, se constituir em nome de casais e não casais. Hoje nós temos um modelo aí de sociedade envolvendo profissionais liberais de áreas diversas, né? Por exemplo, até o nosso Conselho Regional de Contabilidade, aí se formos abrir uma sociedade limitada, profissionais da mesma área, profissionais de áreas diferentes, desde que eles tenham um registro em um conselho, né, no qual pode ser um engenheiro contador, contador advogado, advogado contador, nutricionista, e assim sucessivamente, né? Mas é uma sociedade comum criada entre duas pessoas, até três pessoas, né, que tem como objetivo aí implementar aí de uma maneira, digamos assim, meio a meio, menos a meio, onde as pessoas vão ter essa comunicação empresarial visando aí lucros, dependendo aí do segmento da empresa, tá certo? É uma sociedade muito usual, muito comum nos tempos atuais, onde as pessoas, dependendo aí do segmento, volto a dizer, tem registro, ela pode ser registrada na junta comercial, pode ser registrada no cartório, pode ser registrada na OAB, e assim sucessivamente. Entendi. E eu preciso necessariamente, pelas regras, né, Valmir, se eu preciso de advogado para constituir a sociedade limitada? Boa pergunta, né? A sociedade limitada, se ela fizer a opção pelo Simples Nacional, né, fizer a opção pelo Simples Nacional, ela não necessariamente pode ter, mas ela optar por não ter o advogado, certo? Já no nível mais elevado, se ela for, né, aí para uma natureza de um porte um pouco mais elevado, tá certo? Ela terá que ter um advogado legalmente constituído, legalmente em dia, com suas obrigações junto à OAB, para que seja feito esse registro perante o órgão competente, no caso da junta comercial. Nesse mesmo patamar, por exemplo, uma sociedade de pessoas, no caso a associação, é indispensável, né, que a associação já tenha a assinatura aí do advogado. Já no caso das sociedades comuns às sociedades privadas, vai depender do porte da empresa, como você queira, ela poderá ter ou não um advogado no contrato social que já está lá no bojo. Quando você faz aí a viabilidade, vai fazer a integração, já está lá para você alimentar ou não, conforme a necessidade. Entendi, entendi. Legal. Então, a gente foi evoluindo para você entender, né, sobre o conceito do que é uma pessoa jurídica. Nós começamos explicando como é que é o funcionamento, constituição relacionada ao microempreendedor individual. Evoluímos essa empresa para um modelo mais agora de empresário individual. Depois levamos esse empresário individual para um outro patamar, que foi a constituição da sociedade, de uma sociedade com dois ou mais sócios, para poder, então, dar perpetuidade no negócio. Eu tenho outras possibilidades de sociedades que a gente precisa deixar muito claro aqui, que são bastante usuais, inclusive. Eu tenho algumas experiências também, Valmir, a gente vai trocar sobre isso. Por exemplo, aquele velho contrato de gaveta, que é a sociedade em conta de participação, que assim, desde 2014 é necessário ter um CNPJ, mas você tem alguma experiência com sociedade em conta de participação? Se você já trabalhou com constituição desse tipo de sociedade? Sim, nós temos experiência aí na sociedade simples, né, que ela é opcional. Você é também entre duas ou mais pessoas, você pode registrar ela no cartório, pode registrar ela na junta, tá certo? Tem também aí a sociedade, digamos, de caráter imobiliário, que também segue esse mesmo cunho de registro, que é a que nós chamamos de pessoa física equiparada à pessoa jurídica, né? Entendi. E assim, no caso da sociedade imobiliária, qual é o objetivo, né? É aí os sócios, né, captar, comprar, vender, alugar, arrendar, está mais voltado para essa parte de imóveis, né, para a parte imobiliária, né?
A sociedade simples, de maneira diversa, seguindo aí conforme o segmento, pode ser, sei lá, na contabilidade, pode ser qualquer outro ramo, né? Porque tem aí suas limitações. Mas muito comum hoje é essa sociedade imobiliária, que é constituída aí entre corretores e outras pessoas da sociedade que estão aí investindo, né, ou alugando, ou comprando, a questão da sociedade imobiliária. Entendi, perfeito. Fazendo um apanhado de tudo aquilo que a gente já conversou até agora, a gente trabalha muito com a parte de constituição de empresa. Eu acredito que a grande maioria dos escritórios de contabilidade tem bastante demanda com a constituição da empresa. E aí eu queria entrar nas 3 esferas, né? Qual é a sua visão hoje quanto à constituição da empresa e o comportamento, né? E aquilo que a gente vê nas juntas comerciais. Pode ser especificamente na junta comercial do estado do Ceará, mas que a gente consegue fazer, sim, um paralelo, inclusive, para as juntas comerciais do Brasil. Hoje, Valmir, na situação de hoje, a comunicação, né, com a junta comercial, ela está mais digitalizada ou ainda existe aquele... Eu sei que, sim, tirando esse lado da pandemia, mas se existe ainda aquela facilidade de a gente chegar até lá, verificar um processo, solicitar um parecer específico. Como é que está esse relacionamento hoje com a junta comercial? Aí eu respondo assim, vixe, vixe. Rapaz, a comunicação com a junta hoje ela é meramente ou quase exclusivamente, né, aí digamos, digitalmente, né? Tem lados muitos bons, né? E tem lados ruins, porque tem vezes em que emperra, e eu quero aqui fazer um parêntese, que nós sabemos que na junta comercial existem ali, digamos, servidores de muita preparação, com muito conhecimento para dirimir qualquer assunto, qualquer dívida, mas não sei se nesse novo tempo a gente tem tido alguma dificuldade de entendimento de alguns servidores em fazer, digamos assim, a homologação de um pedido, né, de abertura de uma empresa ou uma alteração, um contrato social. E aí complica um pouco nessa hora porque você não tem com quem conversar, né? Você tem que ir abrindo o chamado, né? E aí o tempo é o tempo deles, até que eles não demoram muito a responder, mas você dificilmente vai conseguir falar com alguém. Na nossa região, eu quero fazer aqui justiça, né? Nós temos um escritório da Junta lá em Crateús e nós tivemos a felicidade de colocarem lá uma menina que é estudante de contabilidade, salvo engano, já na fase final. Essa menina ela é muito preparada, ela é muito estudiosa, ela é muito antenada e, acima de tudo, assim, sabe? Ela tem uma atenção muito especial. Então, na nossa região, a gente ainda consegue tirar algumas dúvidas com ela dentro das limitações, porque, segundo ela, tem muitas coisas que ela nem acesso tem. Sim. Mas, quando a gente precisa, a gente faz essa comunicação com ela, pelo menos ela dá aquele atendimento por telefone, ela dá alguma sugestão, dá alguma orientação. Muitas vezes ela toma, digamos assim, anotações e ela repassa. E essa interação na nossa região está acontecendo ainda de forma positiva. Mas, no geral, hoje a comunicação com a junta comercial, né, é digitalmente. Você vai fazer desde a viabilidade, né, iniciar, dependendo aí da situação do processo. Depois você vai alimentar a DBE, que é na Receita Federal, e depois você vai integrar o processo e a comunicação é via certificado digital, ou abrindo chamado, ou conforme a situação, estando tudo ok, você envia para o sistema e o sistema lhe devolve conforme ou aprovado, ou em exigência, ou desaprovado. A comunicação tem sido essa. Tem o lado bom, repito, e o lado ruim, porque às vezes você tem uma coisa que você não consegue alcançar ou não entende, não está entendendo. Às vezes eles fazem alguma exigência que a gente fica sem entender o porquê, ou porque não leu o processo direito, ou porque o entendimento é outro, e a gente tem aquela necessidade de tirar a dúvida até aprender ou passar alguma coisa, e nós, não, infelizmente, não está tendo
essa pasta, no momento, está meio que, sabe, dessa forma. Tira a pessoalidade, né, do trato com o órgão, que nós, contadores, precisamos bastante também, né? Um dos grandes papéis que eu considero fundamental do contador, inclusive eu quero aqui fazer citações, nós estivemos num evento no Juazeiro do Norte no final de semana, um evento muito bacana, e o início desse evento foi uma palestrante, né, Aline, uma pessoa muito bacana, que trouxe até, digamos assim, motivacional, né? Fica muito claro para a gente da área da contabilidade, nós da contabilidade, é que nós temos que ter, sem sombra de dúvidas, né, um excelente relacionamento, desde com o nosso cliente, como também com o representante das repartições, para que a gente possa fazer um trabalho bacana, né? Sem essa comunicação, sem esse relacionamento, em algum momento, alguma coisa vai sair aí incompleto, vai gerar uma certa insatisfação, vai gerar um incontentamento. Por quê? Porque nós representamos pessoas, e quando o cliente solicita um serviço do seu escritório, ele não quer saber o que é que você vai fazer, não. Ele quer que você dê resultado, né? E aí essa ausência da comunicação tem tudo isso. Então, o relacionamento ele é primordial. A pessoalidade, a presença física tem momento que ela é extremamente necessária e que hoje tem todo esse ponderamento, né? Questão até de saúde, né? Nós temos que tomar também, temos que ter também esse cuidado, né? Dependendo aí de como seja, onde seja, o que ocorreu, essa ponderação no sentido de mantermos esse distanciamento, que de certa forma tem trazido um grande aprendizado, né, para todas as classes da sociedade, em especial os contadores, que nós estamos falando para contadores, né? Na semana do contador. Exatamente. E a evolução, e quanto à comunicação com o pessoal da Receita Federal, no que se refere à Constituição, também é 100% digital ou a gente consegue ainda, pelo que eu sei, das últimas vezes tentadas na Receita Federal, atendimento presencial está quase nulo, né? Aí eu digo, nó, nem diz o mineiro. Marcos, a Receita Federal, hoje, os atendimentos, quando você consegue um agendamento, né, bem com datas a longo prazo, porque eles colocam isso exatamente para que você adote caminhar, trilhar outros caminhos, né? Então, assim, hoje é basicamente a comunicação contador-cliente, certificado digital, contador, certificado digital cliente, e você vai estar fazendo aí os encaminhamentos através do ECAC, né? Tudo hoje, aliás, na Receita, tudo é um processo, né? Ela se limita ao que você pede. Se você pediu direito, ela vai lhe atender direito. Se você pediu errado, ela vai lhe negar e não diz por que também não. Mas, assim, essa comunicação, ela é mais restrita ainda. Hoje, dificilmente, nossa região lá, quero me referir à nossa região, nós temos 4 servidores. Nós temos 2 que eles são efetivos e temos outros que, salvo engano, eles são contratados. Esses 2 contratados estão aí no home office e trabalhando em casa. Os outros 2 estão lá, que são bem antigos. Mas dificilmente você consegue até fazer um agendamento presencial, dependendo aí da natureza do serviço. Hoje é tudo aí no home office, tudo no digital, sabe? Na informação máquina. O homem está se industrializando máquina cada dia. Sem sentimentos. Sem sentimentos. Isso é importante, obviamente, que com a pandemia a gente teve esse avanço mais rapidamente do tecnológico, né, do digital, principalmente para que se refere à constituição de empresas, e deixou a parte operacional realmente sem sentimentos, né, como o Valmir disse, o que é muito importante porque tem uma certa agilidade, mas também tem um certo ponto negativo, que é a conversa para saber um alinhamento mais detalhado, porque, em regra, você simplesmente vai ficar à mercê do sistema. E ficar à mercê do sistema, você vai ficar à mercê de regras pré-padronizadas, né? Então, é isso que a gente vem tentando lutar aí nesses últimos dias. E agora, encaminhando para o final, Valmir, para a gente poder fazer aqui um encerramento com chave de ouro, falando sobre constituição de empresas, o que é que você vê aí para os próximos anos
a nível de constituição de empresas? Você acha que vai ter um aumento de constituição de empresas no Brasil? Ou a gente vai se manter numa queda em virtude ainda de um restabelecimento? Porque a gente teve uma queda significativa por causa da pandemia. Mas você tem uma perspectiva legal para construir novas empresas nos próximos anos? Qual é o seu entendimento de mercado atualmente? Marcos, nada mais volta a ser o que era antes. Tenhamos consciência disso. Nós temos aí, né, hoje um índice bem elevado de empresas, né, que nós achávamos que ela tinha um suporte, uma sustentabilidade muito boa, e talvez, não sei, o dono já não está muito afim de quebrar a cabeça, resolveu fechar, gerando muito desemprego, né, quebra de rendas, né, e, enfim, por conta dessa pandemia. O mercado hoje ele está muito assim, muito indeciso, mas eu particularmente, eu acredito que, embora as coisas não voltem a ser como antes, né, nesse novo modelo vai haver aí uma alavancada. As pessoas vão estar se constituindo ou reativando-se, certo? E aí, nessa nova sistemática, nessa nova modalidade, sabe, aí diminuindo custos com contratação de pessoas, com aluguel, com isso, com aquilo, as pessoas elas vão, sabe, voltar a empreender. E a melhor forma de empreender, sem sombra de dúvidas, né, é constituindo, né, empresas novas, transformando, mudando de segmento, ou o porte é alto, diminuir o porte, mas eu acredito que vai dar assim uma alavancada, não vai ficar do jeito que está, não. Nada como antes, nada vai ficar como está, né? E eu não acredito que piore, eu acredito que melhore, eu acredito. Amém, amém. Que suas palavras sejam realmente profecias, né? Porque, Marcos, profecia sim. E assim, eu também quero dizer que esse tempo que vivemos, ele foi um tempo de muito aprendizado. Qual foi esse aprendizado? Onde as pessoas puderam perceber que hoje elas têm que fazer parcerias. Hoje você sabe, você é um contador aqui do grande centro capital e eu acompanho você dá palestra, né, não só no Ceará, mas você dá palestra em outros estados. E o porquê de tudo isso? Porque as pessoas elas querem ampliar o seu conhecimento, elas querem conhecer o todo, certo? E aí pega um baluarte como você, que é um entendedor nato, né, nos cursos que você ministra, né? E aí você termina passando para as pessoas com muita segurança que hoje não se ganha só. Não se ganha só. Verdade. Certo? Você, para ganhar, ou pouco ou muito, você tem que aderir às parcerias, você tem que ir se moldando, tá entendendo? E é o que tem funcionado. É o novo modelo de mercado que a gente tem em todas as áreas, tá certo? Hoje, por exemplo, os advogados precisam dos contadores, os contadores precisam dos advogados, todos nós, tanto um como o outro, precisamos de estar aí contratando pessoas que investem em conhecimento para palestrar, para ensinar, você está entendendo? Então, assim, é uma mistura. Nós temos que estarmos antenados e ligados, tá certo? É o novo tempo. Então, o que é que ocorre? Baseado nisso, o mundo não vai parar. As pessoas elas precisam progredir. Então, nesse sentido de progredir, vai se ampliando, vai se abrindo aí, sabe? As mentes das pessoas, porque esse período de pandemia, irmão, ele trouxe muito ensinamento, viu? Teve muitas percas, né? Eu não sei se você perdeu amigos, parentes. Eu tive percas de clientes bons, sabe? Tive perca de familiares, tive perca de amigos, sabe? E nada é como antes, mas as pessoas elas estão aí tentando se compreender, se entender, entendendo as diferenças um do outro, sofrendo, engolindo choro, mas a vida vai continuar. E essas pessoas que têm uma visão de futuro, presente, futuro, elas têm que empreender de alguma maneira. E se ela não tem o conhecimento próprio dela, ela vai buscar fazer parcerias com quem tem o conhecimento. E a coisa vai fluir, a coisa vai acontecer. Eu tenho esperança, sim, que as coisas possam melhorar num modelo novo, sabe? De uma forma light.
mas vai dar certo. Vai dar certo, é um lema que a gente escuta mais nos últimos dias, realmente vai dar certo, e eu acredito que sim, que dará tudo certo, e nós tendemos aí ter diversas constituições de empresas, e o aumento significativo de empresas, a geração de mais emprego, geração de mais renda, faz a economia rodar, e a gente consegue aí chegar novamente a um patamar diferenciado que a gente precisa, né, dessa renovação, porque realmente perdas familiares, perdas de amigos, perdas de clientes aconteceram ao longo desses últimos praticamente 2 anos aí e abala emocionalmente a gente, né? Então, pessoal, agradecemos demais a participação de vocês. Quero aqui deixar de coração a minha gratidão pela participação de todos. Quero agradecer também de coração a participação do Valmir Ferreira, contador, experiente, trabalha no mercado já há bastante tempo. Assim, imensurável quanto as suas palavras são importantes nesse momento, quanto o seu conhecimento é importante nesse momento para a gente difundir muito mais conteúdo, não só para os contadores do Ceará, mas para o contador do Brasil todo que está nos assistindo, que a gente falou agora de constituição de empresas. Valmir, palavras finais aí é com você, meu amigo. Bom, eu também quero agradecer a você pelo convite, né, essa mini contribuição que a gente dá nessa troca de experiência, porque eu sei que tem baluartes aí, PhDs no assunto a nível de Estado, né, esse vídeo com certeza ele vai um pouco mais além, mas aproveitando aqui o ensejo, né, para que estender, né, o meu abraço, né, o meu carinho a todos os meus colegas de profissão. Eu costumo dizer o seguinte, que nós não somos apenas ou mais um contador, nós somos profissionais da contabilidade que trabalhamos para pessoas diferentes, em locais diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Então, aquele lema de unidade, aquele lema de parceria, aquele lema de responsabilidade, respeitabilidade, seja extensivo, né, a toda classe, estejamos unidos no sentido de buscarmos melhora para a nossa classe, estejamos unidos no sentido de buscar o conhecimento, sabe? Assim, sem medir esforços, porque nós vivemos o tempo em que muitos empresários tinham no contador, é meu amigo de tantos anos, de não sei o quê, e eu não quero mudar por isso, por aquilo, eu tenho medo dele me denunciar, isso não existe mais. Hoje o contador, ele é a peça fundamental, ele é o coração da empresa do empresário. O cara tem que estar preparado, tá, para poder dar retorno, dar resposta, porque quando mexe no bolso, não tem empresário suporte. Então, assim, o conhecimento ele é fundamental, né? Então, segue aí o meu abraço à classe contábil do Estado, o meu abraço a você, Marco, meu agradecimento, e dizer que nós estamos aqui à inteira disposição, sempre que pudermos, contribuir de uma maneira ou de outra para a classe e demais pessoas da sociedade, tá certo? E eu queria aproveitar para perguntar a você assim, qual é a sua perspectiva assim, para o futuro, em relação ao que a gente está vendo aqui nesse segmento, né? Me fale em poucas palavras também, diga aí o que você pensa a respeito. Eu tenho um pensamento muito objetivo sobre isso, homem, que eu acredito muito que sim, nós teremos um aumento significativo de constituição de empresas, uma gama de empresas poderão surgir, principalmente na área de tecnologia, haja visto aí os avanços que nós tivemos nos últimos tempos, nos últimos 2 anos principalmente, e eu acredito que o Brasil, assim como o mundo todo, no próximo ano vai ver águas mais claras, né? A gente vai conseguir viver um cenário mais voltado para um recomeço. E todo recomeço é difícil, nós sabemos, né? E aí a gente tem que estar preparado, porque o recomeço ele requer novas barreiras, novas diretrizes, e a gente tem que fazer planejamentos, nós temos que trabalhar muito com como é que o cenário vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Então, assim, constituir empresa, mas com prudência, para que você também não, como diz aqui no Ceará, não coloque os pés entre as mãos e acabe se atrapalhando. Então, assim, com certeza nós estaremos juntos nessa retomada de mercado, principalmente. E eu quero que a gente leve mais conteúdo, porque, como você disse, sem parcerias, sem conhecimento, a gente não vai conseguir chegar em canto nenhum. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a minha mensagem, que nós teremos, sim, sem dúvida nenhuma, um recomeço
e todo um trabalho aí para fazer com que o Brasil se reconstrua tecnicamente, empresarialmente, financeiramente. Então, a minha ideia é exatamente essa, Valmir. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu encerro minhas palavras pedindo aí à classe contábil, aos nossos colegas, que eles possam estar refletindo da importância que você teve, né, junto à empresa ou às empresas que você cuidou, né? E eu tenho um sentimento assim, até de tristeza, porque nós não fomos verdadeiramente, eu acredito que você também deve pensar igual, nós não tivemos o reconhecimento devido, né, reconhecido pelo Estado, né? O Estado ele não deu valor ao contador, nem mesmo se você for verificar os decretos que foi baixado, contador, a menção que foi feita ao contador é lá, digamos assim, embaralhado no meio de um monte de coisa de outros profissionais. E nós estivemos à frente, cara. Nós estivemos ali na orientação, no home office, trabalhando de porta fechada, os caras, sabe, querendo saber o que era que ia fazer, que hora que ia abrir, que hora que ia fechar, abro, não abro, vão me multar, vão fazer isso, tenho conta para pagar, como é que eu... E nós estivemos ali, meu irmão, nós éramos ali, ó, nós éramos padre, pastor, pai, mãe, psicólogo, sabe, psiquiatra, não, resumir, nós éramos contador, rapaz, o interesse ali, sabe, defendendo os interesses diretos do nosso cliente. Nós não tivemos o devido reconhecimento. E para a gente ter esse reconhecimento, não só pelo governo do Estado, nós não ganhamos salário dele para a gente ser o parceiro dele que é, nós temos que estarmos unidos no sentido de nos valorizarmos, nos colocarmos na nossa posição de contador, fazendo valer o nosso valor dentro da empresa, que nós, querendo ou não, nós somos o coração da empresa, tá certo? Uma contabilidade bem organizada dentro da empresa, ela vai crescer. Uma contabilidade mal organizada dentro da empresa, aí é loucura. Vai quebrar e vai gerar todo o desconforto, todo o problema. Mas o meu último chamado à ordem é esse, que estejamos, sim, unidos, buscando a preparação, fazendo um bom planejamento para que a gente tenha um bom controle, tá certo? Ótima semana do contador para todo mundo. Grande abraço, abraço a você, de coração. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.